Processo de habilitação. A Senatran está vinculada. A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. O normativo cria norma. Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C, beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa. Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem? Ao CONTRAN? Não. Ao Ministério da Defesa? É a um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas? Não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculados ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o Ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito. Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa, cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira, eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim, até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcar ela antes, vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa. Ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. Aí que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa. Letra D de dado a resposta. Questãozinha sobre processo de habilitação. Marque a alternativa verdadeira. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de categoria A, habilita, 3 pontinhos, é porque habilita alguma coisa. A gente precisa encontrar aqui a alternativa que completa essa frase. Então, a categoria A habilita a conduzir apenas veículos de 2 rodas. Olha, a categoria A, ela habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Aqui tem um apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser falsa, errada. E essa aqui é errada. Então, a categoria A habilita a conduzir quadriciclos. O que é um quadriciclo? Ele tem 4 rodas. Aqui em cima eu disse que categoria A é para 2 ou 3 rodas. 4 não, né? Então, não habilita, tá? Para conduzir um quadriciclo é necessário que você seja habilitado na categoria B. B de bola, tá? Então, habilitaria, ó, a categoria A habilita a conduzir triciclos de cabine fechada. O que é um triciclo? É veículo de 3 rodas. 3 rodas pode, ok. Professor, mas aqui está falando cabine fechada. Eu nunca vi um triciclo de cabine fechada. Pois é, mas eles existem, tá? E triciclo, certamente você já viu um triciclo. A categoria A, ela te permite conduzir um triciclo, seja de cabine fechada ou aberta, isso não importa. Então, essa aqui é verdadeira. Estou procurando a verdadeira. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver a letra D. A categoria A habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Ok. Somente sem carro lateral. Carro lateral é aquele carrinho lateral que vai acoplado ali. O pessoal costuma utilizar aquilo para transportar galão d'água, botijão de gás. E às vezes até pessoas, quando aquele carrinho for adequado para o transporte de passageiro, tá? Pode também. Só que aqui está dizendo sem carro lateral. Não. Categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aqui ó, ainda tem um somente, né? Que o somente é uma casca de banana
E quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Ficamos então com a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa A14, que é essa placa aqui, ó, ela adverte o quê? Primeiramente, eu quero esclarecer que na prova, se cair o código da placa assim, tem que ter a ilustração da placa. Vira e mexe tem gente teimando. No meu Detran não caiu a ilustração, caiu só o código. E a minha instrutora disse que tem que decorar o código mesmo, porque aqui não cai só a ilustração. Não é assim. Eu já fiz contato com todos os Detrans do Brasil. Pode até acontecer de uma imagem não sair por erro no sistema, ou uma questão que foi lançada ali e esqueceram de colocar a placa. Então chame o examinador, porque eu posso afirmar uma coisa para você. É impossível decorar todas as sinalizações de trânsito só pelo código. Eu não sei todas. Desafio alguém que saiba. E além de que, se fosse possível decorar todas as sinalizações pelo código, isso não ia valer de nada, porque lá no trânsito você não vai ver o código, você vai ver a sinalização, ok? Então pode constar o código, mas tem que ter a ilustração do lado. Não aceite fazer questão que não tenha a ilustração, que tenha só o código. Então essa placa aqui, ela adverte que você já passou por um semáforo. Aqui tem um semáforo, ela é uma placa amarela, né, que é a placa de advertência. Ela está me advertindo que eu já passei por um semáforo. É como se avisar que eu não pude ir à reunião. Ó, se você não veio, eu já estou sabendo que não veio, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Você passou por um semáforo. Para quê? Qual a finalidade dessa placa? Avisar que você já passou. Não faz sentido. Então, isso aqui está fora. Que você vai encontrar um semáforo à frente? Aqui faz sentido. Ele está te avisando, ó. Mais para frente aí, tem semáforo, tá? Presta atenção para você não avançar ele. Pode ser essa a resposta. Que você não é obrigado a parar no semáforo à frente? Bom, se eu vou precisar parar ou não, só quando eu chegar lá que eu vou saber, né? Se tiver na luz verde, eu não preciso parar não, mas se tiver na vermelha, eu vou ter que parar sim. Então, com certeza não é esse o objetivo dessa placa. Que há semáforo para outros condutores, mas para você não. Se é para outro condutor, qual a finalidade de te avisar? Tinha que avisar o outro condutor então, né? Questãozinha assim, alternativazinha pífia. É aquela absurda, né? Toda questão tem uma alternativazinha absurda que você pode já chegar eliminando. A resposta aqui é a letra B de bola mesmo. Ela significa semáforo à frente. O significado dela é esse aqui, ó, semáforo à frente. Está te avisando que você vai encontrar um semáforo daqui a alguns metros. Sinalização viária. Indique o nome correto, o nome exato, né? Da placa A17, essa daqui. Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular, ou saliência ou lombada. Qual é o significado dessa placa? Saliência ou lombada não é, tá? Já vou até eliminar. Saliência ou lombada seria uma placa igualzinha essa, só que em vez de ter 3 montinhos, teria um montinho só no meio, né? Seria mais ou menos assim, ó. Um montinho só no meio. É representando um quebra-mola, né? E aí viria dentro da placa assim, ó. Não torta do jeito que eu desenhei aqui, tá, gente? Mas viria assim. Aí seria saliência ou lombada, né? Nesse caso aqui não. A resposta aqui é pista irregular. Pista irregular. É importante decorar o significado exato da placa e também entender a aplicação dela no trânsito. Porque o Detran tanto pode pedir a aplicação como pode pedir o significado exato. E nesse caso aqui ela pediu o significado exato. E quando ela faz isso, o Detran coloca aqui alternativas parecidas para te confundir. Letra C aí a resposta. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante, dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó.
ou pista escorregadia? Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa, pista escorregadia. Decore aí, hein? Sinalização viária. Indique o nome correto da placa R21. Essa placa aqui, que o símbolo tem dentro dela, não representa nada para a gente. O que é esse traço preto aí do meio? O que é isso? Já vou falar de cara, que é para você não ter dúvida. O nome dessa sinalização é alfândega. O que é alfândega, professor? É um posto de fiscalização federal. Professor, então por que não é a letra C a resposta, sendo que isso aqui é um posto de fiscalização? Porque aqui está pedindo o nome correto. O nome correto dessa placa é alfândega. Aí se perguntar o que é alfândega, aí você vai responder, é um posto de fiscalização federal, encontrado nas fronteiras de um país com o outro. Isso é para observar ali mercadorias que entram e saem do país. E também nos aeroportos, tá? Tem esse controle de fiscalização alfandegária, para você pagar aquele impostozinho e mercadorias que você traz do exterior. B de bola, a resposta. Mais um aí de direção defensiva e ela diz o seguinte: o que fazer em caso de aquaplanagem? Vira e mexe a gente se depara com essa palavrinha aquaplanagem, né? Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é para não confundir aquaplanagem com aguaplanagem. Fica bem parecido, né? Aguaplanagem começa com água de bebê. Aquaplanagem começa com quá, do pato. Apesar de serem palavras bem semelhantes, o aqua de pato é que é o certo, tá? E planagem quer dizer, esse veículo planou sobre a água. Então o ideal seria até que fosse aquaplanagem, né? Mas não é. O nome certo é aquaplanagem. O que fazer em caso de aquaplanagem? Acelerar o veículo para sair o mais rápido da situação? O carro já entrou em aquaplanagem porque você já entrou correndo. Você vai acelerar ainda? De forma alguma. Diminuir a velocidade, tirando o pé do acelerador e não acionar os freios. Certinho. A gente tem que diminuir a velocidade. Está aqui. Aqui, ok. Mas não pisa no freio não, tá, querida? Aqui, ó. Não acionar o freio. Diminua a velocidade só tirando o pé do acelerador. Aqui está certinho. Pisar no freio? Não pode. Não pode. Guarda isso. Veículo aquaplanou, não pise no freio, nem de levinho. Não pode. Segurar o volante com firmeza, tudo bem, mas pisar no freio, não. Ligar o pisca-alerta. Primeiro que o pisca-alerta não é para ser utilizado nessa situação. Segundo, que nem vai dar tempo. Uma aquaplanagem é segundos ali. Você tem que agir rápido, não é ficar ligando o pisca-alerta. Virar rapidamente o volante para dentro da curva. Esse negócio de rapidamente dar golpe no volante, o carro vai rodar. Ainda mais dentro de curva, né? A aquaplanagem normalmente ela acontece nas retas, que é onde a pista é plana e forma aquele espelho d'água. Na curva a pista é sobrelevada e escoa melhor a água. Então dificilmente, raramente, vai acontecer uma aquaplanagem numa curva. A aquaplanagem acontece em reta, pista plana, forma aquele espelho d'água, o veículo vai e desliza sobre aquele espelho d'água. Então aqui não tem nada a ver. Resposta letra B de bola mesmo. O ideal é evitar que a aquaplanagem aconteça. Viu que começou a chover? Diminua a velocidade. Mas se acontecer, diminua a velocidade, tirando o pé do acelerador e não acione o freio. Direção defensiva. O conceito de gerenciamento de riscos, gerenciar riscos, envolve 2 passos básicos, que são ver e ser visto. A gente até já viu isso aqui na matéria de direção defensiva. Isso aqui está bem relacionado a motociclistas, né? Motociclistas no trânsito. Procure ver e ser visto. Mas não são os conceitos dos 2 passos básicos aqui de gerenciamento de risco, não, tá? Não é. Ver e agir, ficarem mais ou menos na mesma situação lá, né? Olhar e perceber. Olhar e ver é a mesma coisa, gente. A resposta é B de bola. Perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Essa é a resposta. Se você não sabia, não tinha nem noção, você poderia ter usado aqui o macete do elefantinho. Elefantinho. Professor, que macete é esse? É quando você corre o olho nas alternativas e de cara assim você já percebe que uma das alternativas é muito maior do que as outras.
Ela é a grandona, é o elefantinho. Nós temos aqui coelhinho, coelhinho, coelhinho e o elefantinho, ó, na letra B, viu? Normalmente, quando você percebe isso, é 80% de chance desta ser a resposta, o elefantinho. É um macete. Se você não sabe aqui a resposta, chuta com técnica que a sua chance de acertar é maior. Direção defensiva. O condutor foi surpreendido com uma criança saindo de trás de um ônibus. Olha só, o ônibus estacionado, a criança entrou atravessando por trás do ônibus. Imediatamente freou e conseguiu parar o carro antes que o sinistro acontecesse. Sinistro é o acidente, tá? Nesse caso, podemos dizer que ele agiu preventivamente, agressivamente, compulsivamente ou corretivamente. Olha, dentro do conceito de direção defensiva, nós temos duas vertentes. A preventiva e a corretiva. Portanto, agressivamente está fora, compulsivamente está fora. Tem que ser ou preventivamente ou corretivamente. Veja, ele foi surpreendido. Se ele foi surpreendido, é porque ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Então, de repente aconteceu e ele teve que agir rápido, com muita habilidade, para evitar que o acidente acontecesse. Vocês acham que ele foi preventivo ou corretivo? Ele foi corretivo. Ele adotou uma direção defensiva, sim, porque mesmo o erro não sendo dele, o erro foi da criança que saiu correndo por trás do ônibus, ele conseguiu evitar o acidente. Então a gente chama isso de direção defensiva. Só que é uma direção defensiva perigosa, porque ele teve que agir com correção e teve que se virar para corrigir uma situação que ele não foi capaz de prever. Se eu vou passar por um ônibus que está encostado ali, antes de qualquer coisa acontecer, eu já penso, gente, eu vou passar devagar, porque vai que alguém sai de trás desse ônibus aí rapidamente e eu não estou vendo. Se eu tenho essa percepção, eu estou agindo preventivamente. Então eu já cheguei devagarinho, caso uma criança venha sair de trás do ônibus, eu não vou me assustar, não vou ser surpreendido, eu vou conseguir parar o carro com tranquilidade. Eu já estava esperando por aquilo, eu já imaginei que aquilo pudesse acontecer. Isso é a preventiva, é o prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Agora aqui não, aqui ele remediou. Ele não foi capaz de antecipar o perigo aconteceu, ele se virou, corrigiu a situação e não deixou o acidente acontecer. Então ele foi corretivo, ele agiu corretivamente, letra D de dado.